Pessoal, é com muita alegria que venho trazer para vocês mais uma inovação da Ginga, o quadro Ginga Explica, na nossa TV Ginga. É um quadro que desenvolvemos atendendo a muitos pedidos de todas as pessoas que acompanham a Ginga nas redes sociais e que solicitaram um espaço para que possamos aprofundar nos conceitos e procedimentos desse universo aqui da Ginga Futebol. E para iniciar esse quadro, dar o pontapé inicial, optamos por alguns conceitos que fazem parte da proposta pedagógica Ginga Futebol com Alegria, que é a proposta destinada ao ensino do futebol e utilizada por instituições que ensinam e treinam crianças de 6 a 13 anos. A Ginga Futebol com Alegria, ela tem a sustentação pedagógica, didática, metodológica na pedagogia do jogo. Assim, alguns conceitos da pedagogia do jogo são fundamentais para que a gente possa operacionalizar a proposta pedagógica. Entre esses conceitos, um para nós que é muito importante é o de matriz de jogos, que são os grupos de jogos que são utilizados na pedagogia do jogo para se ensinar, no nosso caso, o futebol. O professor Alcides e os colaboradores e as colaboradoras do LEP publicaram um trabalho importante, que está aí a referência, né, bibliográfica para vocês, no qual ele apresenta as matrizes de jogos que fazem parte da pedagogia do jogo. E são quatro matrizes, ou quatro grupos de jogos. Os jogos conceituais em ambientes específicos, os jogos específicos, os jogos contextuais. Os jogos conceituais são aqueles que não respeitam a lógica interna do esporte pretendido. O conteúdo diversificado, mas eles são capazes de ensinar, treinar, desenvolver algum aspecto relevante daquela modalidade. No caso do futebol, a maior parte dos jogos conceituais são oriundos dos jogos e brincadeiras com a bola dos pés da cultura lúdica infantil. Na Argentina, nós temos aproximadamente 12 jogos conceituais que estão presentes em todos os níveis de ensino. Já os jogos conceituais em ambientes específicos são aqueles que respeitam a lógica, a estrutura da modalidade específica, mas as alterações na regra modificam a sua lógica e permite desenvolver, ensinar, treinar e até mesmo avaliar algum aspecto daquela modalidade. A terceira matriz de jogos são jogos específicos, aqueles que respeitam integralmente a lógica interna, a estrutura e o funcionamento da modalidade esportiva. No futebol, esses jogos podem ser ilustrados pelo coletivo, que é aquele jogo que mantém a estrutura do futebol de ontem sem nenhum tipo de alteração das suas regras. E por fim, temos os jogos contextuais, que são aqueles que relacionam-se com as competições, sejam amistosas ou competições oficiais. Porque existem competências que só se manifestam nesses momentos. Dito isso, é importante ressaltar que na Ginga nós temos níveis de ensino, como mencionei anteriormente. Em todos os níveis de ensino, nós temos as quatro matrizes de jogos. E os jogos conceituais em ambiente específico, nós denominamos de timinho. Por exemplo, o nível amarelo, que é o segundo nível, haja visto que na Ginga nós seguimos as cores da bandeira brasileira para denominar os níveis, nós temos os jogos conceituais em ambiente específico com essas estruturas funcionais que está na tela de vocês, que vai do jogo de goleiro mais um contra goleiro mais um, até o jogo do goleiro mais quatro contra goleiro mais três. Por quê? Porque o jogo específico, os jogos contextuais do nível amarelo é goleiro mais cinco jogadores ou jogadoras. Então, diferentes estruturas funcionais, diferentes adaptações e modificações na regra, permite quase uma infinidade de jogos conceituais em ambiente específico, nos quais na Gina denominamos de timinho.
Por exemplo, é, um jogo desse conceitual em ambiente específico nos permite ensinar, treinar, desenvolver, até mesmo, como eu disse, avaliar algumas possibilidades e treinar algumas potencialidades dos jogadores. Estes são outros conceitos importantes da pedagogia do jogo que vale a pena nós discorrermos hoje para que possamos compreender melhor a pedagogia do jogo e operacionalizar a proposta pedagógica da Gina. Assim, esse artigo que está na tela aí, no título para vocês, publicado mais recentemente, também pelo grupo do professor Alcides, é fundamental para que nós possamos entender esses dois conceitos, de possibilidades e de potencialidades. É importante destacar que esses dois conceitos eles interagem e eles não ocorrem sozinhos. As potencialidades estão associadas com as capacidades que estão latentes nos jogadores. E as possibilidades são aquilo que aquele jogo oferece como aspecto central ou que possibilita, como o próprio nome diz, a intervenção para o ensino de algo relevante para aquela modalidade. E assim, como você pode observar na tela, a potencialidade que está associado às características, ao entendimento, ao desenvolvimento do jogador, se relaciona com as possibilidades do jogo. Porque jogadores com capacidades distintas, eles enxergam e exploram possibilidades diferentes naquele jogo que, para níveis diferentes, podem ter possibilidades distintas. Ou seja, isso é uma relação complexa e dialética, né? Ao mesmo tempo que eu desenvolvo as potencialidades por intermédio de possibilidades do jogo, ocorre ao contrário também. O jogador identifica possibilidades a partir das suas potencialidades. Dito esses dois conceitos, da matriz de jogos, das possibilidades e potencialidades, no caso aqui especificamente das possibilidades, vale a gente estudar um pouco isso. Aqui na Ginga nós temos os jogos de cada nível, né? No caso do timinho aqui, é um exemplo que nós trazemos para vocês. Esse jogo que é do goleiro mais 4 jogadores ou jogadoras, no qual temos 2 defensores e 2 atacantes, e quando a bola chega, né, no campo ofensivo, é possível que um defensor adentre esse campo, ele oferece algumas possibilidades para nós. E com essas possibilidades, eu posso escolher esse jogo para que ele ajude a cumprir o objetivo de uma aula. Por uma outra ótica, eu defino o objetivo da aula e, a partir disso, eu verifico se aquela atividade, aquele jogo que eu proponho, ele tem as possibilidades, ele oferece as possibilidades para que eu possa desenvolver o objetivo proposto. Nesse caso, a aula tinha como objetivo treinar os princípios táticos operacionais defensivos, especialmente o impedir a progressão do adversário e recuperar a bola. Veja, como eu disse para vocês, os diferentes jogos da Ginga têm um banco de jogos e a gente mapeia quais são as possibilidades. No caso, aqui no quadro abaixo, nós temos algumas características desses jogos e algumas possibilidades do ponto de vista da dimensão tática. Ele é um jogo que desenvolve competências gerais específicas, é um jogo conceitual e ambiente específico. Do ponto de vista da dimensão tática, possibilita o ensino e treinamento das duas fases, dos 4 momentos do jogo. Contempla os 3 princípios táticos gerais e também os 10 princípios táticos operacionais. Diante disso, ele tem como possibilidade ajudar nesse objetivo, pois impedir a progressão e recuperar a bola são princípios táticos operacionais que estão presentes nesse jogo para os jogadores cumprirem esse jogo, conseguir jogar e atuar sobre a sua lógica. É necessário que eles saibam isso. Assim, se eu tenho como objetivo
dois princípios táticos defensivos, dois princípios táticos operacionais defensivos, eu posso, por esse jogo, treiná-los e ensinar aos jogadores. Nesse caso, objetivamente, os dois atacantes que estão marcando os dois defensores na saída da bola têm que impedir a progressão e procurar recuperar a bola, porque se eles deixarem ou os defensores que estão com a posse da bola conseguirem fazer com que ela chegue nos seus companheiros no campo ofensivo, vai criar uma situação vantajosa para a equipe que tem a posse de bola. Assim, nos jogos conceituais em ambiente específico, eu posso manipular as regras de forma com que ela atenda os objetivos e possibilite situações ou ofereça possibilidades que atendam aquilo que eu necessito. Sim, gente, a manipulação dos jogos, a utilização das diferentes matrizes e a compreensão do conceito de possibilidades e potencialidades nos permite utilizar de forma ótima a pedagogia do jogo na operacionalização da agenda Futebol com Alegria. Então, hoje, por intermédio do primeiro episódio aqui do nosso Ginga Explica, nós trouxemos um conjunto de conceitos que são as matrizes de jogos e os conceitos de possibilidades e potencialidades, que estão presentes na proposta pedagógica da Ginga e são fundamentais para a sua operacionalização. Eu deixo com vocês nos comentários, né, se vocês quiserem interagir conosco, quais são as possibilidades, outras possibilidades que esse jogo do Tininho que eu trouxe para vocês pode oferecer. E também fico aqui na escuta atenta, né, de outros conceitos e conteúdos que vocês desejam que a gente desenvolva no quadro Ginga Explica. Aproveito para pedir para que vocês acompanhem a Ginga nas suas redes sociais, né, e também nos sigam lá no Instagram. Por hoje era isso, gente. Eu agradeço a companhia de vocês e fico no aguardo de novas discussões para que nós possamos trazer alguns novos conteúdos. Um forte abraço, pessoal!